Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Eu não sei em que hora vocês vão estar vendo isso, mas nosso grupo ficou com o capítulo 3 do livro do Macaco Nu. E o nosso primeiro tópico é a gestação. A fêmea passa por diversas alterações nessa fase, como, por exemplo, a interrupção do ciclo menstrual, queda na pressão, anemia em alguns casos, seios maiores e sensíveis e o apetite aumenta também. Até chegar ao parto, o período normal é de 266 dias. E quando chega nesse momento, a criança está para nascer e a mãe sente fortes contrações, rompendo a membrana amniótica onde o feto se encontrava dentro da mãe. Após isso, as contrações aumentam e o bebê é expulso para o mundo externo. Depois, há novas contrações até expelir a placenta. Quando isso ocorre, a mãe precisa retirar o cordão umbilical que liga ela à criança. Os primatas fazem isso com os dentes, enquanto nós, por um procedimento bem mais limpo no hospital. Diferente de nós, as fêmeas chimpanzés não sentem tanta dor ao entrar em trabalho de parto, porque elas possuem um espaço por onde o bebê passa bem maior, o que facilita o trabalho e diminui a dor. Após o parto, podem transcorrer 1 ou 2 dias até que a mãe comece a produzir leite, e ela irá fazer isso por quase 2 anos. Algumas mães possuem dificuldades em persuadir os descendentes em mamar corretamente. Isso ocorre pois os bebês são tão desajeitados que a mãe tende a assumir uma parte muito mais ativa, mantendo o filho ao seio e guiando-lhe os movimentos. Para as fêmeas de nossa espécie, a amamentação acorrenta muito mais problemas do que para outros primatas, como por exemplo o fato do mamilo das mulheres não serem suficientemente salientes para que os lábios do bebê o agarrem bem. Por outro lado, as tetas do chimpanzé fêmea são muito mais longas e salientes, sendo assim os filhos não têm grandes dificuldades em começar a mamar. Um aspecto bem interessante no comportamento maternal e bastante significativo é a posição em que a fêmea pega o bebê no colo quando em repouso. Estudos afirmam que 80% das mães embalam os filhos no braço esquerdo, de modo a mantê-lo contra a metade esquerda do corpo. Uma hipótese é que o coração fica ao lado esquerdo. Sendo assim, o coração pode estar ligado a outros fenômenos. Talvez isso explique o fato das mães embalarem os filhos para adormecê-los. O movimento de embalar segue mais ou menos o mesmo ritmo do coração, e também é provável que lembre os bebês as sensações rítmicas do útero, à medida que o coração da mãe ia pulsando logo acima deles. O crescimento é muito rápido durante os 2 primeiros anos de vida e mantém-se ainda bastante rápido nos 4 anos seguintes. Aos 6 anos, passa a ser mais devagar. Essa fase de crescimento gradual se mantém até os 11 anos nos machos e 10 anos nas fêmeas. Em seguida, vem a puberdade, em que há uma nova aceleração no crescimento, entre os 11 e os 17 anos nos machos e entre os 10 e 15 anos nas fêmeas. Elas tendem a passar os machos por terem a puberdade um pouco mais precoce. O desenvolvimento do corpo das meninas termina por volta dos 19 anos e nos meninos por volta dos 25 anos, bem mais tardio. No tópico da fala, podemos dizer que é quando a criança começa a andar sozinha. E aí, com esse processo, ela tende também a falar. Começa com algumas palavras, mas logo a fala evolui de forma muito rápida. A velocidade com que aprendemos a reproduzir sons é exclusiva da nossa espécie, o que evolutivamente é uma enorme conquista. A fala está relacionada à nossa necessidade de comunicação exata e eficiente, juntamente com a cooperação mútua. Já os chimpanzés, mesmo sendo rápidos e bons na manipulação vocal, são incapazes de uma imitação vocal. Isso porque o seu cérebro só se desenvolve até um período da vida, enquanto o nosso ele se desenvolve bem mais tempo depois. E aqui vamos falar da utilização do som dos primatas. Apesar da fala evoluída da nossa espécie, ainda usamos a base sonora que os macacos usam, como por exemplo risadas, grunhidos, gemidos e outros, que é a nossa comunicação primária com as outras pessoas. Por exemplo, quando somos bebês e não sabemos falar ainda, nos comunicamos por meio de choro, risadas, gemidos e coisas desse tipo.
E isso é uma comunicação mais prática da nossa espécie, bem mais eficiente para a nossa sobrevivência. As expressões de surpresa, raiva ou medo nos chimpanzés são quase iguais às nossas. O biólogo Fabrício Rodrigues, da UFMG, diz que mais de 90% das expressões faciais dos chimpanzés são compartilhadas com os humanos. Quando o chimpanzé jovem saúda, projeta os lábios para frente, distendendo-os o quanto pode. Quando assustado, os retrai, abrindo a boca e mostrando os dentes. A cara de brincadeira, sendo motivada por ambos os sentimentos de saudação amigável e de medo, é uma mistura dos dois. Os maxilares abrem-se muito como no medo, mas os lábios estendem-se para frente, mantendo os dentes encobertos. O grunhido suave fica a meio caminho entre o som de saudação e o grito de medo. A partir do comportamento do choro, que evoluíram as nossas manifestações mais especializadas como o sorriso e o riso. O sorriso aparece mais tarde que o choro, por volta das 5 semanas. O riso não surge antes do 3º ou 4º mês. O choro e o riso são tipos de respostas muito semelhantes, embora exprimem atitudes diferentes. Assim como o choro, o riso implica tensão muscular, abertura da boca, retração dos lábios e exagero da respiração. Quando atinge alta intensidade, também implica vermelhidão da face e lacrimejar, mas as vocalizações são menos estridentes e de tonalidades menos altas. O aparecimento do riso coincide com o início do reconhecimento dos pais. Sendo assim, o riso passa a ser um sinal de brincadeira. Os outros animais também possuem sinais de brincadeiras especiais que não são nada comparado aos nossos. O chimpanzé, por exemplo, tem uma cara de brincadeira especial e um grunhido suave, típico e que equivale ao nosso riso. O sorriso é uma resposta ainda mais especializada que o riso. Ele é a forma secundária do riso, como o riso é a forma secundária do choro. O sorriso se especializou-se como sinal de saudação entre os membros de nossa espécie. O sorriso é de tremenda importância na nossa vida cotidiana, tanto dos bebês como dos adultos. Isso se dá ao fato de não possuirmos pelos, pois quando o macaco nasce, ele possui força e meios para se manter agarrado em sua mãe por horas e horas e dia após dia. Ele não abandona o conforto do corpo de sua mãe. Quando ocorre de se aventurar e largar o corpo da mesma, pode sair e voltar a agarrar o corpo de sua mãe. É uma maneira de assegurar um estreito contato físico. Já nós, quando nascemos, não possuímos força para nos agarrarmos e também não temos nada ao que nos agarrar, impossibilitando de nos mantermos chegados às nossas mães. E para que isso aconteça, precisamos chamar a atenção dela, e então choramos, berramos, etc., até despertarmos a atenção materna, mas temos em seguida de fazer qualquer coisa para conservá-la. O sinal que usamos é o sorriso. Na educação, assim como nas demais espécies, o processo de aprendizagem vem através do sistema de recompensa e punição, que logo depois, no nosso caso, se torna um sistema de erros e acertos. Diferente de outras espécies, a nossa não precisa de processos penosos para aprender, pois seguimos exemplos dos passados. Por exemplo, a gente tem a capacidade de ouvir o que o outro diz, o que o outro demonstra e aprender com isso ao invés de tirar como nossa própria experiência. O macaco pelado é um macaco que ensina. Grande parte da nossa vida adulta baseia-se no que absorvemos por imitação durante a infância. Nos limitamos a obedecer um conjunto de impressões puramente imitativas, profundamente enraizadas e aparentemente esquecidas. É isso que faz com que seja tão difícil que as sociedades mudem seus respectivos costumes e crenças, mesmo perante as novas ideias baseadas na pura aplicação objetiva da inteligência. Felizmente, fomos desenvolvendo um poderoso antídoto contra essa fraqueza, que é inerente ao processo de aprendizagem por imitação. Aguçamos a nossa curiosidade e possuímos uma enorme necessidade de explorar, que age contra a outra tendência e produz um equilíbrio que torna possível um êxito formidável. Infelizmente, ainda existem as culturas mais rígidas, as culturas que cresceram
são aquelas que, consequentemente, estabeleceram um bom equilíbrio entre a imitação e a curiosidade. Nesse tópico, vamos dizer que na infância tendemos a imitar o que nos é visto como moral, quando na verdade é só obediência. Essa obediência é a causa da dificuldade em mudar padrões e crenças, já que o certo já nos vem desde cedo. Mas desenvolvemos também uma espécie de antídoto para isso, o que nos permite experiências diversas, aguçando nossa curiosidade e a vontade de explorar, o que causa um equilíbrio. Por exemplo, os impactos culturais que algum continente ou algum país surge em outro continente ou em outro país, está por essa divergência cultural. E isso não é necessariamente ruim, porque essa curiosidade, essa exploração, nos dá a capacidade de evoluir e de melhorar a nossa situação de vida.